Queridos irmãos, vamos meditar na passagem da Palavra de Deus agora. Eu estava meditando tudo que nós temos visto, ouvido, as situações que a gente vê dentro e fora do meio cristão, né? Sempre nos leva a indagar a Deus sobre várias coisas, sobre os valores que sustentam a nossa fé e também são o nosso norte para nós sabermos, né, em que direção estamos caminhando, como devemos nos posicionar. E a palavra de Deus, ela é reveladora, continua sendo reveladora, porque tudo que está escrito nela é verdade. Inclusive, aquela parte que ela fala de si mesma, né? Que ela é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Então, eu selecionei uma passagem aqui que eu quero meditar então com os irmãos, e ela vai ser a nossa mensagem de hoje. Ela está escrita no Evangelho de Mateus. O trecho é o capítulo 16, do verso 13 até o verso 17. Eu quero ler com os irmãos, depois nós vamos nos concentrar aqui nessa frase que eu deixei em vermelho. Ela vai ser o centro, o núcleo da nossa mensagem. Então está escrito, acompanha aí. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não é? Então, é curioso como Jesus assim tinha essa forma de abordar e de ensinar, né? Ele usava as cenas, né, que rodeavam ali ele e os seus discípulos para ensinar a eles o reino do céu. E aqui mais uma vez ele fez isso, né? Certamente ele estava olhando ali o povo, né, as pessoas andando para lá e para cá, e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que andam falando aí a respeito de mim? O que eles dizem que eu sou? Né? E eles disseram: olha, uns diz que o senhor é João Batista, outros diz que o senhor é Elias, outros ainda falam que o senhor é Jeremias ou um dos profetas. Então, com isso, eles estavam dizendo que sabiam, tinham conhecimento da opinião dos outros, né? Do que eles achavam que era Jesus. E Jesus se voltou para eles e perguntou: E vocês? Me digam o que vocês dizem que eu sou. E é aqui que nós vamos nos concentrar, nesse versículo. Vós, quem dizeis que eu sou? Os homens dizem de tudo. Dizem isso, dizem aquilo, dizem aquilo outro. Né? Se há uma coisa que povoa bem, né, esse espaço debaixo do céu e em cima dessa terra, são as palavras. Né? E as opiniões, as indagações, as conjecturas, as teorias, os pensamentos, as filosofias, vai embora. Não é? E a respeito de Jesus já se disse de tudo que fosse possível. Né? E nós temos conhecimento porque hoje em dia, com um clique do mouse aí, você fazendo uma pesquisa num buscador, você vai saber de coisas que você nem imagina que já falaram que Jesus é. Mas por que Jesus fez essa pergunta para os discípulos? Não é? Eles sabiam do que as pessoas falavam a respeito de Jesus.
Mas quando Jesus falou, e vocês, quem dizeis que eu sou? Perceba, ele não falou assim, qual é a opinião de vocês? Ele disse, é um pouco mais estreito o que ele disse. Porque ele perguntou assim, eles dizem essas coisas, vocês dizem o quê? Esse dizer o quê, né? Jesus estava ali com uma pergunta mais complicada, mais arraigada. Não era só saber a opinião deles, né? Ali daquele momento, naquele instante, naquele flash que Jesus pegou eles de surpresa. Mas o que vocês dizem? O que vocês andam falando? Sabe o que significa? É como se a pergunta fosse assim, qual é a fé que vocês têm em mim? Né? O que vocês dizem significa o que vocês já afirmaram dentro do seu coração que eu sou. Não é? Jesus queria saber qual era a convicção do coração deles, né? Não apenas uma opinião de mente que vai e volta, né? A nossa mente ela é uma memória volátil, né? Eu estou me lembrando agora e daqui a pouco eu já esqueci. Mas o coração não. O coração ele é uma memória permanente. Da mente para o coração só desce aquilo que realmente nos marca, aquilo que é profundo, tanto bom quanto mal. E Jesus queria saber o que é que tinha descido ao coração deles a respeito dele, Jesus. Ok? E aí eu quero então trazer para nós hoje aqui essa pergunta, né? O que há no meu coração a respeito de Jesus? Se alguém fala a palavra Jesus, o que vem na minha mente? O que vem na sua mente? E aí que vem a mensagem dessa noite. A mensagem que eu recebi e estou repassando a você, estou repassando para a igreja, é essa. Ela é sintetizada por essa frase. A fé que te salva não é a fé do outro, mas a tua. A tua fé. A tua fé em Cristo é a que vai te salvar. A minha fé em Cristo não vai salvar você. A fé em Cristo de um parente, de um amigo, de um pastor, de um profeta, de um missionário, ou missionária, ou pastora, não importa. Não importa. A fé deles, se for verdadeira e legítima, salvará eles. Mas a fé que te salva é a tua. O que há no teu coração a respeito de Jesus? Primeira coisa, se eu fico olhando muito para a fé do outro, a menos que eu esteja olhando para me aprender e trazer para mim aquilo que é de bom, aquilo, né? Se eu fico olhando para a direita e para a esquerda, a Bíblia diz que isso não é uma boa prática. Eu tenho que olhar para o alvo que é Jesus, não é? Se olhar demais, não olhar para Jesus, mas olhar para a fé em Jesus que alguém tem, eu estou desviando. Eu estou desviando. A fé que me salva é a minha fé em Jesus. A fé que te salva é a tua fé em Jesus. Zele por ela. Estreita o teu relacionamento com Ele, sabe? Agora mesmo, a quantidade de mortos só pela pandemia ao redor do mundo conta-se a centenas de milhares. Não é? E queridos, muitos deles partiram sem fé em Jesus. Sabiam da fé de outros sobre Jesus e a respeito de Jesus e em Jesus, mas eles não tinham sua própria fé. A fé é uma coisa que nos faz falta no dia que a tempestade chega. Nos faz falta no dia em que o vento sopra forte e parece que vai quebrar o mastro do nosso navio. A fé nos faz falta quando chega o frio e a gente precisa de calor para se aquecer. A fé nos faz falta no dia que os amigos se apartam, a família falta também, ou nós nos distanciamos deles e ficamos sozinhos. E a nossa alma começa a sentir fome e sede. Sente carência de amor paternal. A fé nos faz falta. Nos faz falta, por exemplo, naquele momento em que
Você está ali no hospital, prestes a entrar num centro cirúrgico e você se despede dos seus parentes. Às vezes até disfarçando a sensibilidade do momento, né? Alguns até fazem alguma brincadeira, até alguma piada, enquanto vão para o centro cirúrgico. Mas muitos deles vão e não voltam. Melhor, né? Eles estarão bem protegidos, eles estarão bem guardados, se tiver fé. Se você tiver fé em Jesus, fé legítima, fé tua e não uma fé que você imita. Porque eu imitar a fé de outro, isso é muito perigoso. Primeiro que não sou eu. A Bíblia fala até de uma situação grave, onde algumas pessoas que não tinham fé legítima em Jesus se depararam com um homem possesso e tentaram usar de autoridade ali, mas falaram assim: olha, nós te expulsamos, demônio, com a fé de Paulo. Quem conhece a Bíblia sabe o que aconteceu, não é? O demônio falou para eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, vocês são quem? Né? E deu-lhes uma surra, que saíram correndo, né? Porque fé em outro. A fé do outro não ancora meu navio. A fé do outro não aquece meu coração. A fé do outro pode me levar à fé, mas enquanto eu não a ter comigo, a fé do outro vai ser só uma seta apontando um caminho para mim, mas que eu preciso entrar nele, viu? Tenha fé, né? Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim, porque ainda quando essa casa que nós habitamos hoje, né, se for, nós teremos uma outra eterna nos céus, que não se degrada, que não morre, que não adoece. Então, relembrando a mensagem de hoje, a fé que te salva é a tua. A tua fé em Cristo Jesus. Você recebe? Guarde-a no teu coração. Guarde-a cuidadosamente. Como o salmista diz na Bíblia: a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vale a pena nutrir a fé em Jesus. Faça isso. A fé em Jesus não precisa de templos, de reuniões. A fé em Jesus não precisa nem da Bíblia. Ela precisa ser legítima e estar alicerçada em Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje em dia, apesar de toda a modernidade da sociedade, nós temos muitos países, né, países inclusive avançados, que perseguem os cristãos e os matam por causa da sua fé em Cristo. Mas essa fé é tão forte que mesmo destruindo seus templos, pondo fogo nas suas Bíblias, eles continuam crendo em Jesus e dão as suas vidas por amor a Cristo. É dessa fé que falamos, dessa fé. Não é uma crença, não é uma imaginação, não é uma autossugestão. A fé não vem de mim mesmo, né? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus e não nosso. Ela fala que a salvação vem pela fé. Isso é um dom de Deus que não nos pertence, veio dele para nós. Então, ganhamos essa fé. E ela então se torna o nosso norte. Se torna então o nosso método de caminhada. Amém? Tenha fé em Jesus. Fé em Cristo Jesus. E a morada do Altíssimo será a tua casa. Amém? Você recebe essa mensagem? Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com você essa pequena mensagem que Deus nos mandou. Recebe com carinho, viu? E que o Senhor te abençoe. Se você acha que a tua fé está muito fraca, se você acha que talvez você nem tenha fé,
Saiba de uma coisa. Deus não está olhando para o tamanho. Está olhando para a qualidade. Jesus disse que se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria para uma montanha se erguer e se atirar no mar, e isso aconteceria. Então, não estava falando de tamanho. Estava falando de qualidade, de existência. Se a fé em Jesus existe, coisas acontecem. Amém? Você recebe? Deus te abençoe. Que a fé nasça no teu coração. E se já nasceu, que ela cresça. E se está crescendo, que continue crescendo e se solidifique. A graça do Senhor seja contigo. Paz do Senhor.